Boa tarde, amigos queridos. Glória a Deus que estamos aqui. Temos um jeitinho no tempo para vir aqui gravar essa live e a gente não ficar sem mensagem hoje, último dia da semana. Até quarta-feira a gente tem estudado sobre esta questão dos sofredores, né? Do quanto é difícil para alguns homens e mulheres de Deus lidarem com esta vida, lidarem com os sofrimentos. Na maioria das vezes a dificuldade se dá por causa da dificuldade que temos de entender como se processam, ou melhor, no singular, como se processa o mundo espiritual. Essa é a realidade. Mas se você está chegando aqui pela primeira vez, você está no Tempo 3, esse é um canal voltado ao estudo de profecias, ao estudo da Palavra de Deus. Todos os dias a gente se reúne de segunda a sexta-feira, ao meio-dia, para orarmos de forma intercessória uns pelos outros e também para estudarmos a Palavra de Deus, tá certo? Às vezes, quando dá algum probleminha, como ontem, a gente não tem condição de fazer o programa, mas a gente retoma sempre que possível. Louvado seja Deus por sua presença. Se você ainda não é inscrito no canal, meu irmão, minha irmã, clica aí, se inscreve, tá? Se você se sentiu abençoado, compartilhe essa bênção com outras pessoas, compartilhe essa mensagem, copia o link, põe nos grupos do seu WhatsApp se você se sentir abençoado. Eu não estou pedindo aqui para a gente divulgar o canal, eu estou pedindo para a gente divulgar a palavra de Deus. Então, quando a gente sente a bênção, é bom que a gente reparta, né? Louvado seja o nome do Senhor. Convido você a orar. Vamos pedir a Deus que dirija nossa reunião hoje e nos dê a grata alegria de ouvirmos mais uma vez a sua voz. Enquanto não abrimos a sua palavra, a gente ora, e a gente ora uns pelos outros, porque aqui tem um monte de sofredor, não é assim? Todos que foram chamados para viverem piedosamente na presença do Senhor, diz a Bíblia, padecerão perseguição. Em outras palavras, vão sofrer, não vai ser fácil não. Mas a gente precisa entender como isso se processa para ficar mais fácil de caminhar por este mundo enquanto Jesus não vem. Amém? Vamos fechar os olhos, vamos falar com Deus. Amado Deus e poderoso Pai, entramos em Tua presença pela fé, Senhor, em Jesus Cristo, Teu Filho. Pela fé em Jesus Cristo, entramos na sala do trono. Que coisa incrível para meros mortais. Por causa do sacrifício perfeito do Senhor Jesus Cristo, podemos estar aqui diante da Tua presença, Pai. Por isso nós Te louvamos, por toda essa providência. Te louvamos por Teu amor, Tua misericórdia. Te louvamos por esse esforço amoroso de nos tornar de novo parte da Tua família. Nós somos Teus filhos e por isso também Te louvamos. Nós somos Teus servos e por isso também Te louvamos. Te louvamos pelas bênçãos que o Senhor todos os dias derrama sobre nós. Até mesmo os maiores sofredores têm sempre algo que agradecer. Nós estamos falando essa semana, Pai, sobre os sofredores e hoje, mais uma vez, queremos ouvir a Tua voz, nos acalentando, nos dando paz de espírito, nos fazendo entender por que determinadas coisas acontecem. Te exaltamos e Te engrandecemos por tudo que o Senhor já fez, está fazendo agora, nesse momento, e ainda fará. Que esse espírito de adoração e respeito, Pai, nunca saia dos nossos corações, da nossa mente. Que a gente viva a nossa vida, cada segundo da nossa vida, para a glória do Teu nome. Que a gente acorde todos os dias de maneira intencional. Que acordemos convictos de que estamos vivendo para a glória do Teu nome. Pai querido, aproveitando que estamos em Tua presença, colocamos diante de Ti todos os pedidos de oração que hoje foram trazidos para cá. Te pedimos que responda a cada oração, responda a cada pedido. Te pedimos, ó Deus, que interaja com a gente, que faça a gente perceber o Teu movimento ao nosso redor, em nós.
agindo para a glória do teu próprio nome, ao responder às nossas orações, ao atender os nossos pedidos. Ó Pai, hoje nós iremos entender um pouco que às vezes receber um não de Deus pode ser uma resposta especial às nossas orações. Então, Senhor, nos dê sabedoria para compreendermos o que acontece no mundo espiritual, para sabermos que fazemos parte de uma guerra que não terá fim até que o Senhor Jesus se manifeste, e depois de 1000 anos que estivermos em Tua presença, na Canaã Celeste, aí sim o Senhor dará cabo definitivamente de toda a raiz e ramo do pecado. Pai, até lá não vai ser fácil. Te pedimos que em nome de Jesus, mais uma vez, fale com a gente por meio da Tua palavra. Tire os empecilhos, tire tudo que impede a gente de entender a Tua palavra, de ouvirmos a Tua voz. Se os nossos pensamentos, Pai, os nossos pensamentos te desagradaram de alguma forma, se há pecados que precisam ser confessados, então que assim seja neste momento. Nós te pedimos perdão por tudo e te pedimos que nos lave e nos apronte para esse momento com a Tua palavra. Derrama sobre nós o Teu Espírito, ó Deus. Tua igreja está expectante, a Tua igreja está ansiosa pelo refrigério da Tua presença. Há muitos grupos de oração espalhados ao redor do mundo que estão levando a sério esse tempo que estamos vivendo e estão clamando incessantemente pelo derramar do Espírito, assim como nós estamos fazendo aqui todos os dias. Pai amado, atenda a esse clamor, Senhor, que boa parte da Tua igreja está fazendo. Responde a esse clamor, Pai, venha sobre nós com o Teu Espírito, venha com grande medida sobre nós, Pai, do Teu Espírito, para que sejamos Tuas testemunhas com poder ao redor do mundo. Que a tríplice mensagem angélica, essas últimas mensagens que precisam ser pregadas ao mundo, sejam pregadas por cada um de nós com muito poder e autoridade, para a glória do Teu nome, somente para isso, Pai, e para a salvação de todos aqueles que crerem no Evangelho. Fica conosco nos momentos que se seguem. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Joia, pega a tua Bíblia aí e abre na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Tá? Você já viu o título de hoje, né? Sofredores especiais. Como é isso? Será que existe um tipo de sofredor que é especial? Sim, queridos, existe. Então já vai a tese da mensagem de hoje, para você já saber do que a gente vai falar. Existem aqueles que sofrem porque estão sendo punidos e estão sofrendo as consequências dos seus próprios erros. Pessoas que se rebelaram contra Deus, que fizeram mal a outras pessoas e agora estão tendo que pagar, estão sofrendo por isso. Só que existe um outro tipo, uma outra classe de sofredores, que eu considero sofredores especiais. São sofredores parecidos com Paulo. Paulo, quando iniciou seu ministério, ele recebeu o seguinte destino: sofrer por amor do Evangelho. Lembram de como Deus falou? Deus disse: importa que este homem, Paulo, saiba o que significa sofrer por amor do Evangelho. Então Paulo recebeu um chamado para o sofrimento. Paulo recebeu um chamado para ser pregador das boas novas do Evangelho, para falar desse Cristo que ele havia encontrado na estrada para Damasco. Mas ele também recebeu a responsabilidade de suportar todas as coisas por amor do Evangelho. Ele fez muito o povo de Deus sofrer. E agora Deus disse: importa, olha só, importa que ele saiba o que é sofrer por amor do Evangelho. E aí a gente tem
Depois o testemunho de Paulo dizendo que se orgulha nos sofrimentos por amor do evangelho. Então, esse chamado para o sofrimento acabou sendo um chamado muito especial para Paulo. Mas para isso ter acontecido, ele precisou entender o que estava acontecendo com ele. E ele mesmo disse que sofria por amor ao evangelho. Eu resolvi trazer esse tema hoje para a gente fechar a semana falando sobre sofrimento do crente, porque ontem eu estava conversando com uma pessoa que já vem carregando uma história de muito sofrimento, muito mesmo, queridos. E essa pessoa veio conversar comigo muito angustiada, porque apesar de todo o sofrimento que ela já vem suportando há alguns anos, ela tinha acabado de receber mais uma pancada do destino e mais uma notícia muito ruim caiu no seu colo e ela teve agora que se deparar com os sofrimentos de anos e mais esse sofrimento novo. É quando as coisas se somatizam, é quando tudo se junta e quando a gente olha para Deus e diz: Senhor, o que é isso que está acontecendo? E como eu falei durante essa semana, muitas pessoas dizem: por que o Senhor está fazendo isso comigo? Quando na realidade, muitas vezes a gente não entende o que acontece no mundo espiritual. E por não entender o que acontece no mundo espiritual, a gente não consegue entender também que somos sofredores especiais em alguns momentos. Eu já sofri na minha vida por erros que eu cometi, mas também já sofri muito na minha vida por ser fiel ao Senhor. E os sofredores especiais são aqueles que sofrem porque decidiram finalmente serem fiéis ao Senhor. Pessoas que entregam as suas vidas completamente nas mãos do Senhor e dizem: Senhor, eu sou teu, e pagam preço por ser do Senhor. Aí vai ter sim oposição, vai se levantar opressão, vai se levantar perseguição, sofrimento, doença, dor. Sim, vai se levantar, queridos. Porque nós não estamos trabalhando num lugar comum. Nós não estamos trabalhando na sombra, não. Trabalhar em favor do Senhor Jesus é trabalhar no sol causticante. Isso gera canseira, enfado, sofrimento, perseguição, cansaço, doença muitas vezes. Mas todos aqueles que sofrem porque Deus está provando a sua fé ou simplesmente porque estão sendo alvos do inimigo, da ira do inimigo, estes são sofredores especiais. E agora eu chamo você para o texto de hoje. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. A gente já estudou esse texto em outro dia, mas foi numa outra temática, foi com uma outra abordagem. Hoje eu quero que você leia comigo do verso 7 até o verso 10. Verso 7 a 10. Começa dizendo assim, você já conhece essa história. E para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne. Olha o que ele diz que era esse espinho na carne. Mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse. Vamos dar uma paradinha aqui, depois a gente continua. Primeiro eu quero chamar a sua atenção para isso. Paulo entendia que o seu sofrimento era como se o próprio Satanás enviasse um demônio para esbofeteá-lo. Ele entendia que ele estava sofrendo sim, por amor do evangelho. Satanás tinha muita raiva de Paulo, porque Paulo deixou de servir a Satanás perseguindo o povo de Deus e passou a seguir o Senhor. É como se ele tivesse mudado de time, né? Aí tem gente que vai dizer assim, mas Paulo era um fiel cristão, um fiel crente lá no passado. Meus irmãos, mas a própria análise que ele faz de si mesmo é a pior possível. Então ele entende que havia em seu coração vaidade, preconceito para com os crentes, violência, em permitir que os crentes fossem perseguidos, mortos, ameaçados. Ele sabia disso. Ele sabia que a sua vida não era uma vida santa. E ele fala muitas vezes em seus escritos de como ele foi terrível antes de ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo.
E mesmo depois de ter um encontro com Jesus, ele ainda se julgava o mais miserável de todos os homens. Observe. No entanto, apesar de se sentir um miserável, agora, depois de convertido pelo encontro com Jesus, ele passa a ser alvo das artimanhas de Satanás, da perseguição de Satanás, da opressão de Satanás. Ele disse que tinha um espinho na carne. Os teólogos dizem por aí que poderia ser uma deficiência visual, mas há outros também que dizem que poderia sim ser uma luta contra um defeito de caráter. Podia ser. Independente do que seja, vamos colocar aqui como se a gente não soubesse a razão dessa frase de Paulo. Vamos ficar apenas com uma certeza de que Paulo estava sofrendo. E ele diz que por causa disto, no verso 8, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Estava difícil lidar com isso. Então ele me disse, Jesus disse para ele, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas. Agora volta Paulo a falar. Para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, é quando sou fraco que eu sou forte. Que coisa difícil de entender, mas é assim que Deus trabalha com o ser humano. É por isso que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos, os sonhos dele muito maiores do que os nossos. E às vezes ele permite que Satanás nos oprima, mas esse é um sofrimento especial, porque lá no céu, o Senhor Jesus dirá para você, sofredor do Senhor, para mim, sofredor do Senhor, ele vai dizer para nós, ele vai dizer assim, olha, você foi alvo de toda perseguição e sofrimento e dor e doenças e opressão de Satanás, porque você é meu e sempre foi meu, você é um dos meus escolhidos, por isso Satanás te odiava. Então esse é um ódio que vem sobre nós, do qual eu e você precisamos glorificar a Deus. Ainda bem, Senhor, que Satanás nos odeia, porque se ele nos odeia, nós estamos num lugar muito especial. Apesar de imperfeitos, miseráveis, pobres, cegos, nus, nós somos objeto do apreço do Senhor Jesus Cristo, somos seus filhos. Ele nos ama. Inimaginavelmente, Ele nos ama. Ele nos ama extraordinariamente. Aí, lembrando dessa conversa que eu citei para vocês no início, que eu tive com essa pessoa ontem, essa pessoa disse chorando, eu não sei por que todas essas coisas estão acontecendo comigo. O que foi que eu fiz para Deus? E aí eu tentei fazer ela entender que talvez ela tivesse feito muitas coisas para Deus, para a glória de Deus. Talvez, pelo que eu conheço, porque eu conheço essa pessoa, é uma pessoa de Deus, e eu dizia para ela, talvez justamente porque você é de Deus, é que você esteja sofrendo assim. Porque é quando essas coisas nos abatem, mas a gente tem segurança de que somos do Senhor, que a gente deve considerar que os nossos sofrimentos são por uma causa especial. O Senhor está nos aperfeiçoando, o Senhor está permitindo que o mundo veja que alguém que quer servir a Deus precisa estar verdadeiramente disposto a servi-lo, tem que ter coragem para servir ao Senhor Jesus, tem que estar disposto a levar as pancadas que esse caminho nos reserva. Se nós conseguirmos pensar dessa forma, meu amado irmão, minha amada irmã, entenderemos que somos sofredores especiais. Se você está sofrendo porque você adulterou, não é o caso. Se você está sofrendo porque você roubou, está respondendo um processo, não é o caso aqui. Talvez Deus use essa repreensão para salvar você, meu irmão, que está sofrendo por causa dos teus pecados acariciados, contumazes, pecados escondidos dos quais você não abre mão. Se você estiver sofrendo por causa dos seus pecados, é outra história.
Deus permite que a consequência venha para você acordar. Ainda assim, você é objeto de amor de Deus. Deus está permitindo a tua dor e o teu sofrimento para te salvar, para te trazer de volta. Só que se você se converte genuinamente e passa para o lado do teu Senhor, fica sabendo que os sofrimentos não vão acabar. Talvez agora eles mudem a sua perspectiva ou a sua origem. Talvez agora eu e você tenhamos que sofrer, como Paulo, por amor do Evangelho, não pelas consequências dos nossos erros. Você quer orar comigo e dizer para Deus: Senhor, eu quero estar enquadrado entre os sofredores especiais. Eu quero estar enquadrado entre aqueles que estão sofrendo, porque são teus, porque o Senhor olha para eles como objeto de admiração, de valor. O Senhor olha para essas pessoas como objeto do derramamento do sangue do próprio Filho de Deus. São pessoas especiais, por isso Satanás os odeia. Então eu quero sim fazer parte desse grupo seleto, porque esses são sim sofredores especiais. Amado Deus e poderoso Pai, louvado e engrandecido seja o teu santo, poderoso e eterno nome. Obrigado por tua palavra, porque muitos de nós às vezes não entendemos o que está acontecendo com a gente. E às vezes a gente põe a mão na cabeça desesperado e diz: Senhor, por que o Senhor está fazendo isso? Mas nós sabemos, Pai, que se estamos em tua presença, que se estamos todos os dias na luta por fazer a tua vontade, nós nos tornamos automaticamente alvos das ciladas de Satanás. E é possível que ele venha sobre nós e coloque em nós alguns espinhos em nossa carne, como o próprio Paulo tinha. Mas nós te louvamos pelas tuas palavras, essas palavras que nos transmitem conforto, as tuas palavras que nos dizem: a minha graça te basta. Ó Senhor, que no meio da dor e do sofrimento que cada um de nós estamos passando, possamos estar abraçados com a tua graça e que nós possamos dizer em resposta a essa frase linda do Senhor, possamos dizer: a tua graça me basta, Senhor. Se o Senhor nos der essa força e esse poder de dizer: a tua graça me basta, isso será o sinal de que os sofrimentos já não podem mais nos tocar, já não podem mais nos levar para longe de ti, porque nós finalmente entendemos que grande parte do teu povo, daqueles que vivem em tua presença, sofrem porque são teus filhos, mas não deixam de ser especiais aos teus olhos. Dá-nos um sábado na tua presença. Dá-nos nesse sábado um pouco de descanso dos nossos sofrimentos, para que a gente possa também usufruir de alguns momentos de paz. Que o teu nome seja sempre louvado em nossa vida, pois essas bênçãos nós pedimos, Pai, agradecidos em nome de Jesus, teu Filho. Amém, amém, amém. Glória a Deus, meu irmão, minha irmã. Que maravilha, que bênção, hein? Que bênção. Eu estava vendo aqui no comentário bíblico que diz assim, ó: essa expressão que Jesus usou para Paulo, essa expressão basta, significa: a conta está mais do que satisfeita, já foi mais do que o suficiente. Uma oração negativa pode ser uma oração atendida. Foi o que aconteceu com Paulo. O Senhor Jesus disse: a minha graça te basta. Uma resposta negativa a uma oração pode ser uma oração respondida. Amém? Que você entenda hoje, que a mensagem de hoje foi justamente essa. Talvez você carregue todos esses seus sofrimentos porque você é uma pessoa muito especial. Ah, como é difícil pensar assim, pastor. Mas eu sempre digo, às vezes é até impossível, dependendo do tamanho do sofrimento. Mas em Cristo, como nós estudamos na quarta-feira,
Em Cristo, nós podemos todas as coisas, inclusive louvá-lo no meio da angústia. Continue na presença do Senhor e Ele vai te ajudar a cuidar dos teus pensamentos, palavras, ações, reações. Isso é andar com Deus, é viver de fé em fé. Um grande abraço para você, um feliz sábado, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Grande abraço, se Deus permitir, segunda-feira a gente se encontra. Tchau, tchau.